pela vida de cada irmão, por esta reunião. Pai, que o Senhor venha estar usando Fonseca, que ele venha ser boca do Senhor nessa noite para nos abençoar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar guiando a fala de Fonseca, que o Senhor venha estar guardando também os nossos corações, preparando nossos corações para ouvir a Tua palavra, que ela venha cair no nosso coração como palavra revelada, e não como letra que mata, mas como espírito que vivifica, Deus. Em nome de Jesus, queremos te agradecer. Continua conosco e nos guia, Pai, neste momento. Continua a nos guiar, Pai. Deus, nessa reunião também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos nessa, queridos, mais um dia aqui, pela graça do Senhor. Vamos expor nossos corações à ação do Espírito Santo, dentro daquilo que Ele tem para nós hoje, através da Sua palavra. Que desejo que, no final desse tempo, nós possamos estar alimentados pelo Espírito. Eu sei que, como temos aprendido, eu sou apenas uma voz, mas a mensagem que vem do alto é que, na verdade, nos alimenta, nos sustenta, sobretudo quando nós fazemos a vontade do Senhor. Jesus disse isso. Porque a comida dele, a bebida dele, o alimento verdadeiro é fazer a vontade do Pai. Ele, inclusive, disse isso. O Pai está comigo, ele não me deixou só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Bom, eu queria lembrar, quando semana passada estavam falando sobre esse ponto, em relação ao propósito eterno, eu tive uma impressão de que o Espírito Santo estava marcando alguns corações. Eu falo até por mim, porque sempre quando eu falo isso, eu percebo uma martelada a mais no prego dessa verdade e também desse princípio, que é um princípio. E nós, conhecidos aí como irmãos, o ministério que fala muito do reino de Deus, propósito eterno, nós temos tido muita ênfase no aspecto, sabemos que o propósito eterno é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que uma família fala de unidade, muitos filhos fala de quantidade, semelhantes a Jesus fala da qualidade ou santidade. E nós que temos, ao longo desses anos, uma observação minha é que nós prestamos esse serviço dentro do propósito eterno, nós damos muita ênfase na qualidade e também na unidade. E pouco a gente fala sobre o aspecto da quantidade. Inclusive, eu já peguei irmãos, que eles falavam assim, mas também a gente não pode sair evangelizando por aí, porque se converter muita gente, quem é que vai cuidar? Você vê que é um paradigma equivocado, algo que precisa ser corrigido. Obviamente que nós sabemos que nós precisamos cuidar das pessoas, E eu me lembrei, inclusive, sobre esse tópico, que quando eu cheguei aqui em São Paulo, em 99, eu ganhei um livro e comecei a ler aquele livro que, na época, estava estourando, no meio da igreja, aquele livro, que era uma igreja com propósito, onde o Rick Warren ele fala da experiência que ele viveu, junto à igreja local, e esse livro acabou se espalhando, e muitas pessoas, muitos ministérios, muitos pastores tentaram trazer para si, seu ministério local, aquela experiência que aquele irmão viveu. Eu não fiz muito diferente na época, peguei o livro também para ler, e com a intenção de, já que eu cheguei em São Paulo para começar um trabalho
Né? Para quem não sabe, cheguei aqui em São Paulo, havia 5 pessoas que haviam se decidido por Jesus. Márcio Vilar e Graziela, que estão aí, são os únicos que, daquele tempo, que permanecem até hoje. Eles são igual sandálias havaianas, que não largam do meu pé. E tem mantido aí essa fidelidade ao Senhor e também a nossa aliança, o nosso vínculo. E na época, eu vim com esse gás, né, de ganhar alma, de multiplicar aquele número de pessoas, pensando no aspecto da quantidade. Mas aquele tempo inicial foi um tempo de um processo de Deus na minha vida diferente. Foi um processo onde Deus precisava sedimentar, fundamentar, aprofundar alguns princípios que eu já tinha na minha vida, porém, eu não... Lá no Rio de Janeiro, eu estava deixando de lado e não percebi. Eu até digo que Deus me trouxe para São Paulo, não foi por causa dos paulistas, foi por minha causa. Ele precisava me trazer para o eixo novamente. E eu, então, decidi, lendo o livro, aquele livro, eu decidi estabelecer uma meta, um objetivo de ganhar tantas pessoas naquele ano, e no ano de 2000, mais tantas pessoas, enfim. O fato é que esse projeto ele foi frustrado, e ao invés de eu ganhar gente, eu perdi gente. Uma frustração. O presbitério do Rio de Janeiro, na época, um ano mais ou menos depois da minha chegada aqui, eles até proporam a minha volta para o Rio de Janeiro. Eles falaram: Fonseca, você é mais útil para nós no Rio de Janeiro. Então, nós estamos pensando em trazer você de volta. Aí Franco esteve aqui, né, com o Cláudio aqui, conversaram comigo e tal. Falaram: vamos orar por isso. Então, começamos a orar. E naquela época foi quando eu comecei a ter uma experiência de quarto, né, de ficar 2 dias no quarto, 3 dias no quarto, trancado, orando, jejuando. E Marta ficava preocupada com a minha saúde, enfim. E ali eu comecei a viver um novo tempo realmente com Deus. E eu lembro que Deus me deu uma palavra. Deus me falou, dentro de um contexto, que Paulo, quando ele chegava numa cidade e que as pessoas não davam crédito, Paulo ele ia para outra cidade. E Deus me falou também, dentro do contexto, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, eu entendi naquela época que Deus estava falando para mim, né, que eu precisava continuar crendo, tendo fé, que as sementes que já tinham sido semeadas, elas um dia iam brotar, elas um dia iam semear. Eu acho, inclusive, que é um problema que muitos de nós passamos na vida. A gente semeia e já quer colher, né? Conta-se uma história de um pai e um filho que a escola passou uma tarefa comum deles plantarem aquela velha experiência, né, de colocar um grão de feijão no algodão para nascer e ensinar a criança o sentido da vida, né, do plantio, da colheita, enfim. E conta uma história que um pai colocou o feijãozinho dele, o filho também colocou, e o feijão do pai brotou, mas do filhinho não. E o pai foi conversar com o filho estava chorando, por que o dele não brotou, por que o dele não brotou. E aí o pai falou: você jogava água no seu feijãozinho todo dia? Aí o filhinho falou: sim, papai, eu jogava água todo dia. E eu abria o algodão para ver como é que ele estava. E esse foi o problema do feijãozinho do garotinho não dar fruto. Então, assim, na vida somos nós também, né? Às vezes a gente joga uma semente e a gente já quer que ela frutifique, mas tem um tempo certo, tem um modo certo, não é da maneira que a gente quer. Então, muitas semeaduras que nós fizemos na vida, nós nem vamos colher agora, vamos colher num outro tempo, né?
Eu tenho pessoas que eu evangelizei há muito tempo, e tempos depois, essas pessoas me ligaram para mim, ou mandaram uma mensagem agradecendo, até porque no dia que eu evangelizei essas pessoas, elas até foram agressivas comigo, algumas delas, né? Foram muito agressivas. Agora que você é crente, você quer converter todo mundo, não sei o quê, você sempre foi um cara safado, mentiroso, então, gente que conhecia a minha vida, e aquilo me frustrou na época, quase que eu me bloqueei, né? E ali foi interessante, porque mais tarde essas pessoas tiveram uma experiência com Deus e lembraram da semente. Hoje mesmo, eu conversei com um irmão, o Luciano, que ele estava internado no hospital e há 20 anos que ele estava com o coração fechado para a igreja. E hoje eu conversei com ele por telefone e ele também me agradeceu porque foi uma semeadura que eu fiz na vida dele. Então, a semente, ela tem que ser lançada com fé. E quem semeia não sabe qual semente vai brotar ou qual não vai. Nós temos que semear. E dentro desse contexto, do aspecto do propósito eterno, nós precisamos compreender que faz parte do propósito eterno uma família. Então, temos que trabalhar na unidade da igreja, sim, de muitos filhos. Então, nós não podemos nos conformar com pouca gente. Nós temos que trabalhar, como trabalhadores que somos, na lavoura, nós temos que trabalhar semeando em tempo e fora de tempo. Nós não podemos parar, porque somos membros chamados por Deus para fazermos parte do seu propósito, onde muitos filhos Deus quer ter. E para que esse propósito de Deus se cumpra em uma família de muitos filhos, vai aqui uma chave para vocês. Você tem que desejar ter muitos irmãos. Então, isso parte de um desejo do teu coração. Isso tem que estar vivo dentro de você. Se esse desejo está morto, se esse desejo está sufocado, você precisa buscar a Deus, precisa buscar o Espírito Santo, para que ele faça novamente nascer, brotar, renovar esse desejo no teu coração de ter muitos irmãos. Porque isso é o propósito eterno de Deus. E nós fomos chamados para fazermos parte desse propósito de uma família de muitos filhos, e não poucos filhos. E a gente vê que algumas coisas paralelas na sociedade, elas trabalham, às vezes até sutilmente, para ofuscar, não é para somente, que ofusca também, dentro de nós, esse desejo que nós precisamos nutrir, alimentar, na força do Espírito Santo. Deus quer ter uma família de muitos filhos. A gente vê que, paralelamente, por exemplo, algumas na sociedade, hoje as pessoas que casam, é muito comum elas pensarem, às vezes, nem ter filho. Já existe um grupo de casais, que se tornou um grupo, uma ONG, que trabalha a ideia de não ter filho, porque filho dá trabalho, filho atrapalha, filho cansa, e nós sabemos que isso é até verdade. Filho dá trabalho, filho cansa. Mas o propósito eterno de Deus é esse. Deus quer que nós tenhamos muitos irmãos. Então, nós precisamos desejar ter muitos irmãos, assim como Deus deseja ter muitos filhos. Amém? Quando Adão cometeu lá o pecado que está registrado em Gênesis 3, como eu falei um pouco semana passada, estou aqui dando uma repassada, o homem pecou, perdendo a imagem e semelhança de Deus, mas ele não perdeu o poder, entre aspas, a palavra poder, não perdeu o poder de procriar. Ele continuou a procriar.
Então, ele procria. Da mesma maneira que a igreja, ela também procria. Nós temos visto aí que as últimas estatísticas, né, elas contam que a igreja evangélica ela cresce de maneira vertiginosa. Hoje eu não sei dizer qual é a porcentagem, mas nos últimos 10 anos foi pelo menos 30% crescimento numérico de cristãos, sobretudo evangélicos. Então, você percebe que a igreja também ela não perdeu o poder da procriação e de ganhar pessoas, né? Só que a gente encontra deficiência, né, nessas conversões, nas atitudes desse povo chamado cristão, né? E a gente vai trabalhar esse ponto também. O Franco, inclusive, até nos fez aquela abordagem, né, acerca do que não pode faltar na pregação, porque isso é fundamental, que não pode faltar o nome de Jesus, que ele morreu e ressuscitou, que ele voltará, enfim, isso não pode faltar, porque essa é a semente adequada para nascer discípulos. Porque se pregamos o evangelho sem colocar que ele é Senhor, sem o senhorio de Cristo, sem falar do nome dele, que é poderoso, sem falar que ele morreu pelos nossos pecados, que ele viveu, que ele ressuscitou, se nós não falarmos isso, a semente ela fica incompleta. Então, eu acredito que um dos fatores que eu creio que a igreja hoje ela não tem a qualidade que precisa ter é porque muitas dessas pessoas que fazem parte da igreja, de verdade, elas não nasceram de novo, ainda não experimentaram o evangelho do reino de Deus, o senhorio de Cristo. Daí tem muita gente que se torna evangélica, crente, mas ela não tem um processo de conversão, ela não tem um processo de transformação da sua vida. E aí vive uma vida cristã aguada, sem testemunho, sem manifestar o caráter de Deus. Logo, ele não faz parte do propósito eterno de Deus. Ele faz parte, sim, de uma colônia evangélica cristã, ou uma colônia cristã, posso assim dizer. Posso dizer assim porque, na verdade, se você for olhar a luz da Escritura, nós não éramos para sermos conhecidos como cristãos, entenda bem. Porque a própria palavra cristão, ela aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Aqueles que seguiam a Cristo, eles eram conhecidos como discípulos. Não era cristão. Essa questão de... Hoje nós vivemos num país cristão, né, romano, é que induziu ou incutiu na vida da igreja esse título. Ser cristão passou a ser um título. Ser discípulo, na verdade, é que tem que ser o nosso foco. Mas esse é um outro tema. Muito bem. Como eu falei também na semana passada acerca do propósito eterno, e Deus quer ter uma família de muitos filhos, né? Lá em Romanos, capítulo 3, 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra todos, ela já fala de quantidade. Todos são todos. Todos sem exceção. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós precisamos reverter esse quadro. E é vontade de Deus reverter. E Paulo escreve a Timóteo, ele diz que é desejo de Deus que todo homem se converta. Todo homem se converta. Deus, para que essa obra pudesse acontecer, ele nos chamou, nos justificou, nos enviou o Espírito Santo e, movidos pelo Espírito, nós
recebemos uma ordem de anunciar o Evangelho. Jesus falou em Marcos 16, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Alguns dizem que não tem o ministério de evangelizar, ou até de discipular. A gente ouve de vez em quando, aparece uma alma abençoada, dizendo, eu não tenho jeito para evangelizar. Eu não tenho jeito para discipular. Bom, querido, evangelizar, talvez você não saiba ensinar, mas evangelizar compreende você pregar o evangelho. Então, esse seminário ele tem um objetivo de ajudar você a municiar você com conteúdo onde você vai poder aplicar na vida das pessoas. Então, esse é um paradigma que precisa ser quebrado. Eu não sei evangelizar. Bom, você pode ser tímido, você pode ser uma pessoa introspectiva, beleza. Mas você, na posição certa, no mover do Espírito Santo, Deus vai usar a sua timidez ou a sua introspecção e vai colocar pessoas no teu caminho para que você fale do amor de Deus, para que você anuncie a Jesus Cristo, para que você leve Cristo às pessoas. Então, essa história de que eu não sei evangelizar, não. Bom, se você não sabe, você precisa aprender. Para você aprender, nós estamos aqui para ensinar. É óbvio que esse ensino é um ensino didático, mas quisera eu eles pudessem também, que faz parte desse seminário, quando eu aplicava ele, a gente ter um tempo de aula prática. Sairmos à rua para evangelizar, para anunciar, proclamar, né? Quem sabe, Deus vai nos dar essa oportunidade, nós vamos poder fazer isso, lembrando desse seminário. Bom, então, esse é um paradigma que nós precisamos quebrar. Marcos 16, 16, Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura. Ide pregai, a palavra ide, já falamos, ela é indo. É a palavra indo. Logo, o evangelismo, ou a pregação do evangelho, ele é um caminhar. E a palavra ide não é simplesmente vai agora, ou vai a algum lugar. Não é simplesmente isso. Mas a palavra ide é indo. Então, enquanto eu vou vivendo, eu anuncio, eu prego o evangelho. Eu proclamo o evangelho. E o que é evangelho? Evangelho são as boas novas. E quais são as boas novas? Inclusive, queridos, nós estamos agora num momento muito propício para poder dar boas notícias, para anunciar boas novas às pessoas que estão ouvindo só notícia ruim, notícia triste. Então, nós podemos hoje aproveitar as oportunidades através das mídias que nós temos, de bate-papo, WhatsApp, enviar áudio, enviar vídeo para um amigo da faculdade, um vizinho, dizer para ele, olha, nós estamos orando por você, esse tempo vai passar, Jesus está vivo. Já estou anunciando Jesus. Então, animo você até a fazer vídeo, né? Hoje eu estava conversando aqui com 3 pastores. Nós, sexta-feira que vem, às 22 horas, quando terminar esse nosso seminário, nós vamos bater um papo, uma live, com o tema Por que só Jesus? Por que só Jesus? E o nosso objetivo vai ser anunciar o Evangelho. Proclamar o Evangelho numa live pelo Facebook, a partir das 22 horas, e vamos ficar ali o tempo que for necessário, falando, anunciando, proclamando o Evangelho, nesse momento tão importante, onde os corações estão
ressaltados, os corações estão quebrantados ou quebrados, necessitados, né? E a gente vai ter estamos com uma oportunidade ímpar. Então, eu te animo, grava um áudio aí para seus amigos de faculdade, seus amigos de trabalho, você não vê seus companheiros de trabalho. Olha, meu amigo, estou aqui em casa, ó. Quero dizer para você que eu estou orando por você, o Senhor ama a sua vida. Eu sei que o mundo está caótico, mas, olha, confia em Deus e manda lá um recado, em nome de Jesus. Aplica essa mensagem que eu tenho certeza que você vai colher fruto disso. Bom, indo, é como eu falei, né? Eu vou à padaria, eu vou pronto para me encontrar com o padeiro. Não é só para comprar pão. Eu vou ao açougue, não posso ir com a mentalidade só de comprar carne. Eu preciso ir com o coração disposto e disponível para falar com o açougueiro. Indo, pregai, anunciai as boas novas. A quem, amado? A toda criatura. Não tem escolha. Você não tem que ficar olhando para ver para quem. Não. Pingou na rede, é peixe. Anuncia. Certamente Deus vai dar estratégias e circunstâncias, porque é importante você entender o contexto, né? E aí entra, lembrando que o Carlinho falou, eu estava na padaria e eu falei lá com a menina do balcão, você tem um pão que mata a fome? Porque esse pão aí não mata a fome, não. Eu como ele, todo dia eu volto aqui para comprar. Eu quero um pão que eu coma e mate a minha fome. E aí ela falou, não conheço esse pão. É o quê? Ele é brioche? Ele vem com queijo? Não. Não é não. E aí fui devagarinho falando com a pessoa, chamaram o padeiro, foi uma benção. Quando o padeiro chegou, que veio mais dois do balcão ali, foi a hora dele. Então, um contexto, uma circunstância, eu pude anunciar ali o evangelho. Eu lembrei também de um dia que eu parei no posto de gasolina para abastecer o carro, e quando eu cheguei, os meus olhos se assim, apontaram para o frentista, e ele falou, vai gasolina ou álcool? Eu falei, não, gasolina, o álcool eu parei. Aí ele já deu um sorriso para mim. Aí ele está botando gasolina, eu falei assim, rapaz, carro sem gasolina não vai a lugar nenhum. Sem gasolina, ele fica parado. Ele é verdade. E a gente tem que gastar, né? Eu falei, é verdade. Mas você sabia que assim é o homem sem Deus? O homem sem Deus não vai a lugar nenhum. A vida dele fica parada, sem propósito, vazia, assim como tem, sem combustível. Agora, o homem com Deus, ele enfrenta qualquer dificuldade na sua vida. Porque eu tenho experimentado isso há 20 anos, Jesus entrou na minha vida e foi maravilhoso. Por quê? Porque eu entendi que é indo. As circunstâncias, Deus nos coloca nelas e os contextos da vida, onde a gente aproveita as oportunidades. Pregar o evangelho a toda criatura. Não precisa escolher a quem. Você pode, sim. É um tema também da nossa conversa. Pode e deve orar a Deus e falar, Senhor, o Senhor quer que eu fale aqui com alguém do teu amor? O Senhor quer que eu pregue aqui a tua palavra para alguém nesse lugar aqui? E normalmente no ônibus eu sento, já fico orando. Senhor, eu não sentei aqui à toa, sentei. Esse camarada está do meu lado aqui. Me dá uma oportunidade de eu entrar e falar com ele, anunciar. E fico ali sensível. Tem dias que não acontece nada, mas tem dia que é certeiro. Certeiro. Acontece alguma situação que eu entro e anuncio a Cristo. Anunciar, pregar o Evangelho,
é necessário você ter um testemunho de Deus na sua vida. Porque Deus falou que nós somos testemunhas. Atos capítulo 1, verso 8, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis testemunhas. Agora, o que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu, que sentiu, ouviu alguma coisa. Então, para pensar. Todos nós aqui, a priori, somos testemunhas. Porque quem aqui ainda não teve uma experiência com Jesus? Ainda que essa experiência... E aí eu estou me referindo muito mais àquela primeira experiência. Porque às vezes a gente vai passando o tempo e a gente vai vivendo momentos e momentos na vida que às vezes a experiência que a gente está passando agora não é boa aos nossos olhos. Eu estou falando daquela primeira experiência onde você testemunha que Jesus falou contigo. Como foi o dia que você entregou sua vida a Cristo? Então você tem um testemunho de Jesus. É só você lembrar, você pedir o Espírito Santo para te lembrar o dia que ele entrou no teu coração, como ele tocou você, como você experimentou a vida de Cristo. Você estava perdido, desorientado, coração vazio, com a alma cativa. E alguém falou, alguém anunciou, alguém pregou para você. E quando você deu crédito àquela palavra, a sua vida foi renovada. E você segue num processo de transformação. Então, aquela experiência que você teve passou a ser o seu testemunho, onde você tem o que dizer. Você pode declarar, você pode anunciar o seu testemunho. O dia que Jesus mudou a sua vida. O dia que Jesus deu início a um novo tempo na sua vida. Então, ser testemunha. E aqui o texto de Atos, Lucas escreve: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mais uma vez, nos dá a ideia, né, não de um dia específico, mas de uma vida. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, por onde o Senhor nos enviar. Então a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas de Cristo, porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi derramado nos nossos corações. Ele já veio e habitou e habita em nós. E no poder do Espírito Santo nós podemos testemunhar, porque o Espírito que está em nós vai testificar no coração do ouvinte que o testemunho é fiel, é verdadeiro. Ele vai testificar isso. Você não precisa ficar preocupado, ansioso em convencer a pessoa que o seu testemunho é verdadeiro. Não, não. Não fique ansioso, porque senão você vai passar a ansiedade para a pessoa. Você tem que passar o testemunho do que o Espírito Santo um dia falou e iniciou na sua vida. E esse testemunho, o Espírito Santo vai testificar, porque é obra dele, não é nossa. Ele vai testificar. O mesmo poder que desceu naqueles irmãos, ele desceu também sobre nós. Habitou em nós. E nós temos o poder de testemunhar o que vimos, o que ouvimos. Obviamente, com o passar dos anos, você tem outros testemunhos a dar. Então, esteja sensível ao Espírito Santo, à circunstância, ao contexto do momento, para você ser fiel no testemunho. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, ele diz que nós somos embaixadores
De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Cristo nos exortasse. Eu pergunto, o que é um embaixador? Embaixador é a categoria hierarquicamente mais importante de um representante diplomático de um Estado junto a outro. Essa é a definição do Aurélio, no dicionário, para embaixador. O embaixador é alguém que representa o seu país em outro país. E o que a Bíblia fala acerca de nós? Ela diz que nós não pertencemos a este mundo. Lembra que eu falei? Nós somos ETs. Nós somos extraterrestres. O nosso mundo não é esse. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós pertencemos à nação celestial. O céu é a nossa pátria. Nós viemos de lá. Porque em Cristo nós fomos reconectados com o propósito original de Deus. O céu não é um lugar, o céu não é um destino. O céu é um lugar de volta. Nós estamos aqui como forasteiros, como peregrinos, como embaixadores para representarmos o reino de Deus nessa terra. Isso que é importante nós permanecermos fiéis, permanecermos com a nossa fé alimentada, para quando vierem os dias maus, nós não venhamos a titubear, nós não venhamos a fraquejar, a fracassar, e as pessoas olharem para nós com testemunho firmado na rocha e falar: como é que pode? Esse cara tem uma paz. Aí você vai poder explicar que essa paz é Cristo, é Jesus. Você vai poder representar a sua nação, representar o reino de Deus nessa terra. Então, a palavra de Deus diz também que nós somos embaixadores, somos testemunhas, porque temos testemunho para dar. Temos. Somos embaixadores, porque o Senhor nos resgatou. Né? E é interessante, amado, porque nós temos um chamado para cooperar com a missão de Cristo. O objetivo de Deus não é simplesmente salvar a gente para levar para o céu. Não é para levar para o céu. Porque se fosse para levar para o céu, você morreria no dia do batismo. Literalmente, que eu digo. Foi batizado para garantir, Deus te dava um AVC ali dentro da água, morria, acabou, está resolvida a parada. Não tinha como perder mais. Então não é isso. Deus nos tira do mundo, nos planta no seu reino e nos ensina a vivermos num país que não é nosso. Nós não somos desse planeta. Louvado seja Deus. Então, tudo que acontece aqui não afeta o nosso espírito, ou pelo menos não deveria afetar o nosso espírito. Causa aflição na alma, mas não deveria. Estamos no processo. Mas o que nós temos que desenvolver? A consciência. Eu sou um embaixador. 2 Coríntios 5, 20. A palavra diz também que nós somos proclamadores. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Tá vendo? Você não é raça ruim, não, tá, gente? É raça eleita. Nação santa. Sacerdócio
real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tremendo. Eu sou um proclamador das boas notícias. Eu sou um proclamador do reino de Deus. Ele fala que vós sois raça eleita. Olha que maravilha. Eleita. Eu diria que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estavam conversando. Falou, quem é que nós vamos salvar hoje? Aí houve uma eleição. E um dia saiu o teu nome. Um dia teu nome foi colocado na urna. E aí ele falou, então vamos salvá-lo. Ele tentou várias vezes isso. Porque o coração duro do homem foge. Mas ele não desiste. Ele nos elegeu, fomos eleitos. Nós somos uma raça eleita. Somos uma nação santa. Ó, nação santa. Aqui daria outro seminário também. Nação santa. Sacerdócio real. Ou seja, a palavra sacerdote é aquele que se aproxima de Deus. A palavra sacerdote significa aquele que se aproxima de Deus. No Antigo Testamento, havia uma classe sacerdotal que só eles se aproximavam de Deus. E a finalidade do sacerdote se aproximar de Deus era para levar os pedidos das pessoas a Deus e trazer de Deus as respostas para as pessoas. Com o advento de Jesus, se tornou o sumo sacerdote, em Cristo, todos nós fomos feitos sacerdócio real. Então, todos nós agora somos sacerdotes. Então, evangelizar, testemunhar, proclamar o evangelho, não é o papel do pastor. Não é a função de um. É a função de todos. Você é um sacerdote. Talvez o entendimento cristão romano do que é um sacerdote e o entendimento cristão evangélico da classe clérica, né? Ou dos pastores à frente, dos pregadores à frente, aquela visão que a gente tem de pregador, né? Aquele com terninho, gravata, que vai lá na reunião, na hora ele pega o microfone e prega. Não. Pregador é aquele que anuncia as boas novas. Você é um pregador, você é um proclamador, você é um sacerdote. A tua vida está aqui na terra para você interceder, entrar no meio entre Deus e o perdido. E todos os dias, querido, todos os dias, nós entramos na rota do perdido. Todo dia nós temos um perdido na nossa rota, no nosso caminho. E nós somos o quê? Sacerdócio real, filhos do rei. Agora, somos tudo isso para quê? A fim, olha a finalidade, de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa linda. Eu sou um proclamador. Eu sou alguém que Deus me tirou das trevas, me colocou para anunciar a luz, que é Jesus Cristo. Amém? É muito importante nós vivermos dignamente com a nossa vocação. E dentro da nossa vocação, nós somos testemunhas, embaixadores e proclamadores do reino de Deus.
Louvado seja o Senhor. Amém? O que é necessário para nós alcançarmos esses muitos dentro do propósito eterno? É necessário amor, compaixão pelo perdido. Amado, se você não tem amor pelo perdido, se teu coração não queima, não arde, é necessário que você clame a Deus, que você peça a Deus, para que Deus acenda em você essa chama, que Deus acenda o teu coração pelo perdido, porque isso faz parte do propósito eterno de Deus. Da mesma maneira que você pede a Deus um amor, uma chama acesa no teu coração para amar a Deus, para amar o irmão, você precisa pedir a Deus que acenda a chama do teu coração, do amor ao perdido. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Então é necessário, para alcançar esses muitos, uma vida de amor no coração, de compaixão pelo perdido. Nós temos visto pessoas que estão morrendo e estão indo para o inferno. E nós não podemos achar que isso é normal, nós não podemos achar que isso faz parte, que é assim mesmo. Não, nós temos que clamar, nós temos que chorar. Eu tenho pedido aqui a Deus por um rapaz aqui, um drogado, Rafael, eu tenho orado por ele, eu tenho intercedido ao Senhor. Às vezes eu encontro ele na rua, eu paro ele, falo com ele do amor de Cristo, e parece que não está acontecendo nada, mas eu sei que Deus vai me dar o Rafael para ele. Vai trazer Rafael por ele. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, acende a chama, o Pai, no meu coração pelo perdido. Você tem um parente, amado, que se ele morrer hoje, ele vai para o inferno, ele vai queimar no inferno, e o inferno é real, o fogo é real, e nós não podemos achar que isso é normal. Não, não é normal. Nós precisamos voltar a queimar o nosso coração. Nós precisamos orar, pedir a Deus isso. Acende, Senhor, meu coração. É necessário que haja intercessão pelo perdido. É necessário que haja choro, que haja lágrimas novamente dentro de nós. No teu quarto, você precisa disso. O que é necessário para alcançar os muitos? Nós precisamos sair de uma vida de contemplação. Nós precisamos sair a semear. A Bíblia fala em Mateus 3:13 que o semeador saiu. Ele não ficou parado. Ele saiu do estado que ele estava, espiritual, para o estado de proclamador, de semeador, de anunciador. E nós sabemos que esse semeador é Cristo, e Cristo está em nós. E nós precisamos também sair. Ter a evangelização como estilo de vida. 2 Timóteo 4:2. Pregue em tempo e fora de tempo, sabendo aproveitar as oportunidades. Isso é viver dignamente com a vocação com a qual nós fomos chamados. Fomos vocacionados, amor, a cooperarmos com o propósito eterno de uma família. Trabalharmos na unidade de muitos filhos. Trabalharmos na quantidade, semelhantes a Jesus. Trabalharmos também na qualidade, na formação do caráter. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E o Senhor pergunta: quem irá por mim? Quem irá por mim? Diz o Senhor. Nós percebemos que está tudo a nosso favor. Nós temos o Espírito Santo. A criação de Deus está aguardando com grande expectativa a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Os campos, amados, nunca estiveram tão brancos como nesses dias de coronavírus. As pessoas estão aflitas, elas estão perdidas, desorientadas, elas estão sem luz, elas estão sem saber em quem confiar, em quem acreditar.
A seara está pronta para a colheita. João 4,35. Está tudo a nosso favor nesse tempo de nós anunciarmos, de nós proclamarmos, exercermos o nosso chamado de testemunha de Cristo, proclamador do Evangelho, embaixador do reino de Deus. Eu não tenho dúvida que se isso for despertado em nós vamos semear e vamos colher. O reino de Deus vai colher. Talvez você não veja, talvez você vai anunciar para alguém e outros vão colher, mas louvado seja Deus, nós trabalhamos na seara do Pai. E se Ele colhe, nós colhemos. O propósito é dele, não é nosso o propósito de termos uma família de muitos filhos. Nós fazemos parte dele e devemos ter o mesmo propósito que é do Pai. Jesus recebeu isso como missão do Pai. E essa missão é de Cristo. E Cristo está em nós. E nós devemos anunciar. Amém? Bom, teria mais aqui para falar, mas eu não vou cansar vocês, não. Não sei se alguém quer falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Danilo, se quiser, à medida aí pode... Aí cada um abre o seu microfone. Se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, abre o microfone. Só você que vai falar ou perguntar. E aí depois fecha novamente. Paulo César vai falar? O microfone abriu? Eu abri o microfone, estava ouvindo Fonseca e fiquei com desejo de cooperar aquela passagem de Jesus ali com a mulher ali no poço, né? E Jesus, os discípulos saíram para comprar alimento e Jesus ficou ali e de repente ele teve sede, viu o poço, foi chegando e a mulher estava ali para apanhar o poço e ele começou a bater um papo com ela de maneira despretensiosa e ali ele foi conectando ela com o Pai, né? Eu acho que Jesus assim, eu até escrevi aí no chat, a ênfase é do propósito eterno, mas eu escrevi no chat que nós temos Jesus como nosso modelo, né, a seguir, né? Uma das coisas quando nós somos inseridos na família de Deus, né, inseridos dentro desse propósito, um dos indícios é esse, você desejar incluir outros nesse propósito, outros na família, né? E aí é importante, uma outra coisa também que Fonseca falou, e eu estava aqui e ele tocou no assunto, eu ia até escrever, era sobre o link que ele fez com Mateus 16 e também a descida do Espírito Santo lá, mas recebereis poder quando descer sobre vós. Essa semana a gente estava conversando, estávamos nós três, eu, Fonseca e Silvano. Fonseca saiu momentaneamente para resolver um problema pessoal dele ali, a gente seguiu e a gente, ao ler as Escrituras e ter esse relacionamento com a palavra, a gente percebe que antes de Jesus subir, ou seja, ser assunto aos céus, ele soprou o Espírito Santo sobre aqueles discípulos que acompanharam ele durante esse período, durante o período de 3 anos e meio que eles tiveram. E ali ele ligou esses discípulos ao trono da graça, ou seja, ao propósito eterno, ao Pai, ou seja, um novo nascimento ali ficou configurado na vida dos discípulos. Mas Jesus deu uma ordem para eles, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo iria para ele, iria capacitá-los na obra dessa evangelização, né? Então, talvez muitos, né, recebem Jesus, nasceram de novo, são ligados ao Pai de novo, têm essa ligação através de Jesus, mas ainda estão, digamos assim,
talvez acanhados na proclamação, porque não se deixam, talvez até serem revestidos pelo Espírito Santo, ou não buscam esse revestimento, uma vez que já está descrito, que já está escrito na palavra, né? E aí é importante que cada discípulo, aquele que nasceu de novo, ele busque isso, né? Já é uma instrução e devemos buscar isso. Eu sou tímido, eu vi o Fonseca falando assim, que tem muitas pessoas que acham que, não foram chamadas para aquilo, para a obra da evangelização ou para pregar, enfim. Mas o Espírito Santo, ele é o que capacita, ele é o que instrui, né? O próprio Jesus disse isso para os discípulos quando ele começou a anunciar que ele iria para o Pai. E aí eles ficaram assim, enquanto o mestre está aqui, eles estavam protegidos, ou a palavra como assim, eles se sentiam seguros. Eles se sentiam seguros. Mas Jesus começou a falar para eles que, eu vou embora, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, para o seio do Pai, para o lado do Pai, mas fique tranquilo que eu não vou deixar vocês só. Vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês vão ver e vão receber. E aí, lá em João 14, se eu não me engano, 26, ele fala que ele é o Consolador. Ele é aquele que ensina, ele é aquele que revela as palavras de Jesus, né? Ele é que dá a direção. Mas para ele revelar, eu preciso estar conectado com a palavra de Jesus através de de uma leitura. Não é só uma leitura, talvez de 5 minutos, mas é um debruçar sobre essa palavra. E diz o texto, eu estou até abrindo aqui para não, digamos assim, ele diz, o texto diz assim, bom, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. E então eu creio que o Espírito Santo, se nós nos atermos à pessoa do Espírito Santo, ele vai, na medida do espaço que você for dando a ele vai te conduzir, ele vai te instruir, ou ele vai apresentar as oportunidades a você. Então, eu queria cooperar nesse sentido, ouvindo Fonseca, queria cooperar nesse sentido, que muitos de nós acabam negligenciando essa pessoa, a pessoa que Jesus falou que ele viria quando ele fosse para o Pai, né? E ele não nos deixaria sós. Amém. Amém. Eu agregaria aí, amados, que esse é um tópico também daqui do seminário, a abordagem mais aprofundada da obra e ministério do Espírito Santo. E aí eu deixo até como sugestão a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, que eu gostaria até que fosse Atos do Espírito Santo. Penso que é mais adequado dentro do contexto. Mas eu queria lembrar o seguinte, que essas verdades, elas não fazem parte de uma grade de ensino para que nós nos tornemos testemunhas, embaixadores e proclamadores. A Bíblia diz que nós somos. Nós já somos. Então, é um problema muito mais na consciência que a gente precisa trabalhar, desenvolver no poder do Espírito Santo, do que de um conteúdo simplesmente, aspas, teológico, didático. Você é uma testemunha. Se você não tem um testemunho de Cristo, está na hora de ter. Mas eu quero acreditar que todos nós aqui já temos um testemunho. Talvez você pegou esse testemunho e colocou na estante e deixou ali, né?
É como as pessoas que aí participam de um torneio e aí ganha o troféu, aí é aquela festa no dia que ganha o troféu. Comemoração, gritaria, né? Depois pega o troféu, coloca na estante. De vez em quando vai lá, limpa o troféu. Aí o troféu fica ali na estante parado. Não, o testemunho do dia que Jesus chamou você é um testemunho para hoje. Ele é para agora. Porque o Espírito que falou contigo lá atrás é o mesmo hoje. E ele vai testificar no coração do ouvinte que aquele testemunho que você está dando, o que você tem, ele é fiel. Ele é poderoso. E ele toca nos corações. Então, eu queria fortalecer esse ponto aí. Vai, Danilo. O Renato parece que quer falar, não é, Renato? Opa, obrigado, Danilo. O Fonso, eu estava ouvindo o César e ouvindo você, e eu estava lembrando, assim, estava já pensando em vocês falaram, né, que o estilo de vida que nos leva a anunciar o Evangelho, ele requer uma intimidade com o Espírito Santo. E aí você falou sobre, né, esse testemunho ser guardado numa estante, me lembrou aquela parábola dos talentos, né? Pessoas que enterram, né, aquilo que receberam e que, assim, não avançam, né? E o Senhor deu aquilo ali para aqueles homens para que multiplicassem, né? Eu estava lembrando aqui também em Atos 8, quando um anjo do Senhor disse a Filipe, em Atos 8, 26, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Deus não falou para Filipe o que ia acontecer, ele só mandou ir para um lugar deserto. Isso me fez pensar também que muitas vezes, assim, circunstâncias na nossa vida que podem parecer deserto, pode ser justamente o momento propício para anunciar o Evangelho, né? Mas temos que estar sensíveis ao Espírito Santo para que quando surgir esse momento a gente não perder, né? E Filipe estava lá aguardando instruções e aí aparece o oficial etíope, né, numa carruagem, e aí o Espírito Santo fala no coração de Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Então, às vezes tem circunstâncias que podem parecer adversas, né? Um momento difícil, o deserto não tem nada, né? O deserto não tem recurso, mas a gente tem que estar sensível para o que Deus quer mover ali, né? Através de nós. Amém. Eu estava lembrando aqui que eu falei que algumas pessoas são tímidas, né? E a timidez, às vezes, impede ela de testemunhar, né? Às vezes, a falta de um entendimento, né? Ela confunde testemunho com ensino, e às vezes ela não sabe ensinar mesmo. Tem pessoas que às vezes não sabem ensinar, ela precisa até aprender para poder ensinar. Tudo bem. Mas testemunhar é algo que é comum. Todo mundo tem testemunho. Mas tem um outro fator que às vezes inibe as pessoas de anunciar o Evangelho, é o medo. Eu passo por isso. Às vezes tem pessoas que me causam assim medo, né? E um dia eu estava orando sobre isso, mas por que eu fiquei com medo, Senhor? Ali eu estava passando uma experiência, né, onde Deus queria me ensinar um princípio muito interessante. Ali era uma batalha espiritual declarada que eu estava ali vivendo. Eu fui orar por uma pessoa e naquela ocasião a pessoa, o parente caiu endemoniado e me ameaçou. Aí eu me lembrei de Mateus, capítulo 10, né, quando Jesus, após chamar os discípulos,
ele... Você pode ler depois do verso 5 em diante, né? Mas eu não vou ler aqui com vocês para não tomar muito tempo, mas é Mateus 10, de 5 adiante, quando Jesus instrui os 12, que eles deveriam seguir e como eles deveriam fazer. Mas é interessante que no verso 16, desculpa, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Aí eu queria falar para quem tem timidez e medo de evangelizar, que tem situações que você vai enfrentar isso mesmo. Quem está dizendo, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobo. O que o lobo faz com ovelha? Ovelha é comida de lobo. Ele quer devorar a ovelha. Então, às vezes, o sentimento de medo que bate em nós no anúncio do evangelho é uma coisa natural da tua própria natureza, de ovelha. Mas não temos. Lembre que, como ovelha, você é uma testemunha. Lembre-se que, como ovelha, você é um embaixador. E você tem autoridade dada por Deus de manietar demônios, de prendê-los em nome de Jesus e anunciar. Quantas experiências, Franco e eu tivemos de chegar em uma casa, por exemplo. Olha, eu lembro de uma experiência que nós chegamos numa casa e o dono da casa lá soltou um cachorro endemoniado. Naquele dia a gente viu que demônio pega em animal também. E veio um baita de um Rottweiler em cima da gente e rosnando ferozmente, mas nós já estávamos dentro do quintal da pessoa. E nós falamos assim, em nome de Jesus. O cachorro freou, parou e... E quando isso aconteceu, a pessoa dentro da casa, ela nos recebeu diferente. Então, é uma luta espiritual, porque nós estamos indo para saquear o inferno e povoar o céu na autoridade de Jesus. Então, há situações que o medo vem para você perceber que ali há uma batalha espiritual diferente. E aí, por isso que Jesus falou, pregue o evangelho, em meu nome expelirão demônios. Ele já está dizendo em Marcos 16. Em meu nome expelirão demônios. Então, você vai pregar o evangelho, esteja pronto, que vai aparecer capeta, vai aparecer demônio. Mas não fique com medo, não se intimide, porque o diabo late como um cachorro, ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. O leão está em nós, Jesus Cristo. Amém? Então, pregue o evangelho na autoridade do nome de Jesus, porque o Espírito Santo fará a obra. Amém, irmãos? É isso aí, Danilo. Amém, Adão e Wagner. Abriram os microfones. Adão fala, depois passa para Wagner, então. Amém. Paz, meus irmãos. Então, Força, é interessante isso que você falou, porque assim, eu acho que às vezes nós, como cristãos, como os discípulos de Jesus, às vezes nós temos muito mais medo do que realmente falar que a gente não sabe pregar o evangelho. Porque eu entendo que o evangelho para a gente pregar é simplesmente você falar aquilo que você vive, aquilo que você aprende no meio da igreja, com Cristo. São experiências que você recebeu de Deus. E eu acho que nós somos muito mais egoístas, porque o evangelho é simplesmente você compartilhar aquilo que você recebeu de Cristo. E às vezes nós estamos medrosos exatamente de falar, porque eu acho que não precisa você saber muito. A Bíblia fala que um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então nós podemos fazer nossa parte. É lógico que eu acho que tem pessoas que têm aquela graça maior de Deus de evangelizar, tem uma facilidade maior de chegar até as pessoas, tem uma facilidade maior de falar, mas eu acho que o evangelho, para você evangelizar uma pessoa, eu acho que não precisa você ter essa graça, entre aspas, graça de evangelista.
Você pode falar, compartilhar aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu, aquilo que você vive no dia a dia com a igreja. O que Cristo faz no meio da igreja. A gente pode compartilhar isso. E a gente depara com muitas pessoas, às vezes, que falam assim, mas se Deus me mandar pregar o evangelho, eu vou. Mas aí nós esquecemos que a Bíblia diz que o servo que faz só aquilo que o seu Senhor manda é servo inútil. Então, essa preocupação, eu estou falando de mim mesmo. Eu tenho tido essa preocupação em mim, de que, para mim, o medo de eu ser inútil, e falar só o que Deus manda, porque se Jesus já mandou nós pregar o evangelho, ele já morreu, nós já temos esse entendimento, então nós não temos que esperar Jesus mandar, Deus mandar. Onde a gente estiver, quando você falou indo, onde eu estiver indo, eu posso falar do amor de Jesus, eu posso falar que Jesus tem poder de mudar a situação de algumas vidas, depende da situação que a pessoa está vivendo. Então, eu acho que o que a gente tem que colocar é mais medo de falar. É que a gente tem vergonha de falar que a gente tem medo, mas, na verdade, eu acho que é mais medo do que falar, eu não sei pregar o evangelho. Porque se eu vivo o evangelho, eu não tenho por que eu não saber falar do evangelho de Cristo. Entendeu? Então, eu acho que é mais isso, o medo e aquela coisa de esperar Deus mandar. E acho que não precisa Deus mandar. A gente está vendo a necessidade das pessoas, então a gente precisa falar do amor de Deus. Só isso. Amém. Eu queria ressaltar que nós testemunhar, proclamar, evangelizar são coisas diferentes. Às vezes você pode dar um testemunho e não pregar o evangelho. É importante entender isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, conforme o Franco falou. Porque a pregação do evangelho, existe um conteúdo na pregação, no querigma, que não pode faltar. Porque senão as pessoas às vezes vêm, por exemplo, você conta um testemunho de algo bom que Jesus fez na sua vida, e a pessoa quer também que Jesus faça uma coisa boa na vida dela, mas ela mesmo não entrega a vida dela a Cristo. Porque para ela entregar a vida a Cristo, ela precisa ser evangelizada. Então, testemunhar é uma coisa, evangelizar é outra coisa. Isso é importante a gente separar, mas semana que vem a gente fala mais abertamente. Vai, Vaguinho. Amém, Afonso. Então, meus queridos, eu estava lembrando de um texto, e aí quando o Afonso até comentou, o Adão também entrou nessa linha de raciocínio, digamos assim, né? Que eu lembrei lá que em Romanos 1, versículo 15, 16 e 17, fala assim, ó, Paulo comentando, né? Paulo não, o apóstolo comenta, né? Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, realmente, Paulo, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justo diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Aqui o apóstolo deixa claro para a gente, né, que ele não se vergonha do Evangelho de Cristo, né? Que o Evangelho de Cristo é poder para todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo, né, as boas novas, trazem essa salvação a todos nós. E se nós nos envergonhamos, assim como Adão falou, daquilo que a gente tem que viver, rapaz, então acho que a nossa vida está totalmente errada, né? Então a gente tem que ter realmente, como o Afonso falou, essa intrepidez, essa ousadia de anunciar o Evangelho de Cristo. E sem ter vergonha, né? Sem ter essa dificuldade, óbvio. Muitos, né? Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que falam mais, tem pessoas que têm mais dificuldade de falar, só que daquilo que a gente vive, eu lembro muito bem que o Afonso sempre diz para a gente aqui, que ele vê, a gente estava até comentando aqui no começo, né, sobre futebol, um falando do Corinthians, outro falando nós do Palmeiras, outros do Flamengo, e a pessoa fala, sem ter aquela vergonha, vai para o estádio, pula, canta, fica na chuva, viaja, fica de madrugada, e não tem vergonha de falar do seu time. Então, nós, para falar do Evangelho, mesmo que tenhamos dificuldades, nós temos que, sim, ter essa ousadia, tá? Porque como Paulo deixou claro, gente, ele fala assim, quero ter com vocês em Roma, ou seja, ele estava numa cidade,
ele queria ir para outra. E todo mundo sabe que Paulo em Roma seria perseguido. Isso me deixa mais envergonhado ainda, quando eu não quero nem falar com meu vizinho, né? Então, só para compartilhar isso, meus amados, eu queria deixar isso aqui para vocês, tá? E outro versículo que até como Adão fala, né, que sempre é um dos versículos que mais me retrata, que até Alfonso até declarou aqui, Romanos 8:19. A ardente expectação da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, toda a criação, gente, está aguardando nós nos declararmos e proclamarmos o nome de Deus, tá? O nome de Jesus. Então, não nos vergonhemos disso, tá? Amém, meus queridos? Até mais, valeu. Amém. Então, vai, Amém. Danilo. Tem Márcio também, Vilar, quer falar aí? Então, Afonso, vou ser breve. Eu acho que eu vou muito na linha que o Vaguinho também falou. Eu acredito que um dos problemas, às vezes, que acontece com um cristão é um problema de autoimagem, às vezes, entendeu? Às vezes ele fica meio preocupado, se eu for pregar, o que essa pessoa vai achar de mim, entendeu? Na verdade, a gente tem que deixar isso de lado. Jesus não fez isso, né? A prática da vida dele é um reflexo disso aí que eu estou dizendo. Ele não teve vergonha de nós, né? Vamos dizer assim, né? Então nós não podemos ter vergonha. E é interessante também a gente falar que, por exemplo, você pega um espírita, ele fala uma grandeza, uma autoridade, uma emoção que parece que ele está vendendo o negócio, algo que muito cristão às vezes não faz, né? Então a gente tem que deixar realmente essa autoimagem, a gente tem que ir realmente para cima, né? E falar realmente a verdade, falar o querigma mesmo, né? Temos que realmente proclamar mesmo, proclamar. E nós estamos vivendo aquilo que você falou, nós estamos vivendo um momento excelente para isso, né? Então, quer dizer, entre aspas, né? Está mais fácil para a gente poder falar de Jesus, né? Falar também dos sinais, né? Falar, nossa, a gente tem assim uma imensidão de fatores aí que a gente pode utilizar para poder falar de Cristo, né? Então a gente tem esse momento. Por exemplo, eu estava falando com meu irmão esses dias, Afonso, só para você ter ideia da gravidade da situação que a gente está vivendo, né? Meu irmão, ele tem uns dados, né? Até pelo trabalho dele, ele diz que mais que dobrou o índice de suicídio. Mas olha o detalhe que eu vou dizer. Só na região onde ele mora em São José dos Campos, vocês sabem, só no Vale do Paraíba, mais que dobrou. Então, se só lá no Vale do Paraíba mais que dobrou, o que a gente entende com isso daí, né? Então, quer dizer, por que as pessoas suicidam? A pessoa suicida porque ela não vê luz no final do túnel. Não tem mais jeito, o que resta para mim é morrer, né? A Grata estava comentando esses dias também que teve uma conhecida que teve um surto psicótico, saiu correndo, abriu a janela e pulou da janela do 8º andar, se não me engano. Da varanda lá do 8º andar. Então, quer dizer, nós temos aí um monte de artifícios para a gente realmente proclamar realmente o evangelho, né? Só que a gente tem que deixar de fato essa autoimagem de lado, falar de Jesus mesmo, que às vezes o cristão ele fica pensando assim, o que a pessoa vai pensar de mim, né? Esse cara é crente, esse cara não sei o quê, aqueles rótulos, né? Que colocam, que aí a pessoa acaba ficando envergonhada. A gente não tem que ter vergonha de nada, não, pelo contrário. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, temos que realmente proclamar, temos que mostrar realmente o nosso Deus, entendeu? Que o nosso Deus vive, né? Que o nosso Deus ele é redentor, que o nosso Deus cura, que o nosso Deus salva, né? Que o nosso Deus ele é Senhor, principalmente, entendeu? Não queria me estender, mas acabei me estendendo. Amém. Afonso, posso falar algo rápido e vou passar para a Nereida, que a Nereida está querendo falar algo também. Você falou do testemunho, né? Todo testemunho ele pode virar uma porta de pregação do evangelho, né? A gente vai dar um testemunho de uma bênção, aproveita para apontar, obviamente, para Jesus. Então a gente pode usar esse testemunho, né, como uma porta aberta aí para proclamar o evangelho. E em relação ao novo convertido ou qualquer pessoa, aí eu penso que é um testemunho vivo, é a nossa própria experiência de conversão, né? De como foi que Jesus nos alcançou.
Então, qualquer pessoa, por mais, né, bebê que seja na fé, que se converteu agora, inclusive eu me lembro que quando eu me converti, quando eu me reconciliei, né, em 93, você saía cuspindo fogo para tudo que é lado, né? Falando de Jesus, como foi que você estava e que Jesus lhe alcançou e como foi que ele te alcançou. Então, isso acaba, obviamente, sendo uma pregação viva, né, de uma experiência que você teve, que Deus te alcançou ali através de Jesus. E isso é uma proclamação já. Então, qualquer pessoa, por mais novinha na fé que ela esteja, se ela der um testemunho de como foi que Jesus alcançou, entrou no coração dela, né, e mudou a vida dela, isso por si só já vai ser um testemunho, né? Um testemunho vivo de mudança e que impacta, né, as pessoas que conhecem a gente, até mesmo quem não conhece. Se tiver uma oportunidade de falar do testemunho, às vezes a gente negligencia isso com o passar dos anos, não sei como é que são os irmãos, a gente às vezes acaba falando menos, né, de como foi que o Senhor alcançou cada um da gente, e esse alcançar de Deus na vida de cada um da gente foi tremendo, né? E isso pode impactar muita gente quando a gente abrir a boca e falar dessa nossa experiência pessoal de encontro com Jesus, né? Lembrando que os discípulos, acredito eu, que viviam uma circunstância muito parecida com a que vive a nossa sociedade hoje. Havia uma comoção, havia uma preocupação social, política e financeira. E ali eles perguntaram a Jesus: Mestre, será este o tempo que restaures o reino a Israel? E Jesus falou: não se preocupem com isso agora. Isso cabe ao Pai. Né? Nós não temos que estar preocupados agora se o que está acontecendo na sociedade é um sinal da volta de Jesus ou não. Parece-me que muita gente está mais interessada em saber se Jesus vai voltar porque ele quer sentar o pé daqui do que contribuir com o reino de Deus de uma família de muitos filhos. E aí Jesus responde: não vos compete saber isso, mas recebereis poder. Então está faltando poder. Nós precisamos buscar esse poder. Ao descer sobre vós o meu espírito. Já desceu o espírito, já veio. Mas nós precisamos o quê? Ser cheios do espírito. Né? Eu quero lembrar aqui que ser cheio do espírito, muita gente pensa que é ficar com a boca aberta e uma mangueira do céu enchendo, de fora para dentro. Não. O espírito está dentro de nós. Ser cheio do espírito é nos esvaziar de egoísmo, nos esvaziar da carnalidade, nos esvaziar dos nossos projetos, nos envolvermos com o projeto de Deus, e à medida que ele vai enchendo de dentro para fora, transborda que você não aguenta, e fala, anuncia, abre a boca, proclama, testemunha, de uma maneira simples. Fogo de Deus no nosso coração. É isso que nós precisamos. Vai, Nereida. Desculpa, amado, me perdoe, foi um desabafo. Eu já nem estava pensando que eu nem deveria falar mais, mas é bem rapidinho aqui, por conta do horário aí. Mas eu estou lendo um livro muito interessante do Jamê Nobre, que fala sobre reflexões sobre a espiritualidade e ministério. É um livro muito bom, que o Jamê, ele aponta para as novas gerações, né? E aí ele traz um texto de Isaías 58, 11, 12, que ele fala assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os teus filhos que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. É um texto que ele vem trabalhando, que é bastante interessante, porque ele vai falar da nossa visão, né? Sempre quando a gente fala, nós estamos também fazendo um estudo na apostila do Imitian aqui, do Querigma de Daquê, muito interessante, Querigma apostólico, na verdade, que a gente tem, hoje mesmo, antes de estar aqui com vocês, eu preguei para uma aluna minha da universidade,
E, assim, foi algo muito interessante, deu a entender que nós somos o mensageiro, mas a mensagem é Cristo, né? E que é ela que liberta, essa mensagem que liberta. Mas, assim, voltando assim, para a questão de olho nas novas gerações, que Jamê aponta aqui, ele vai falar que nós fomos chamados para sermos e produzirmos sementes. E depois ele vai falar assim, que existem 3 coisas que ocupam a nossa vida: a nossa visão, as oportunidades que aparecem e as necessidades que enxergamos. Então, assim, se nós temos uma visão clara do chamamento de Deus, né? Porque, assim, eu me lembro, eu tô sempre me recordando do meu passado, que eu antes sonhava com uma nação comunista. Eu era militante, eu achava que o comunismo podia trazer igualdade. Hoje, o meu sonho é o sonho de Deus, né? Porque, na verdade, a Bíblia fala que é desejo de Deus que todos os homens se salvem. As pessoas vão se salvar pela loucura da pregação do Evangelho. Então, assim, mas também aponta aqui também para algo interessante que nós estamos apresentando nesse dia, é que nós estamos muito em casa, estamos com as nossas famílias, e existem outras famílias como a gente que estão em casa, como o irmão falou aí, né? O índice de suicídio aumentou, o Márcio, e também as separações, inclusive no meio da igreja. Então, assim, nós precisamos também ser sal e luz nesse momento, de entender esse ide do Senhor e orar para isso, orar para que o Senhor ele possa nos conduzir de como fazer esse trabalho de forma no meio virtual ou até pessoal, né? Caso seja da vontade do Senhor. Mas, para terminar, eu tenho lido o Velho Testamento, eu estou em Deuteronômio. O capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 7, fala assim: assim ensinaremos aos nossos filhos. E aí lá fala, né? Assentado à mesa em nossa casa e andando pelo caminho, né? E deitando e levantando, né? É uma importância dessa observação, nós estarmos em casa e a gente está entendendo desse nosso chamado e a gente ensinar esse chamado e viver esse chamado. Porque é isso que Fonseca está falando, que quando o Espírito Santo de Deus ele nos revela o reino de Deus, essa visão de Deus, nós vamos estar tão cheios disso que o nosso desejo mesmo daqui é pregar o Evangelho, é buscar vidas, é proclamar, né, o reino dele. Então, assim, nós precisamos, como igreja do Senhor, não é nem pregar por uma necessidade da sociedade, mas é porque esse é o nosso chamado, essa deve ser a nossa visão, né? O nosso coração deve arder por vidas, nós devemos chorar por vidas, mas esse é o nosso chamado, porque se Ele mudou a minha vida, certamente o Senhor, Ele vai mudar muitas vidas e nós teremos novas gerações, pessoas que serão fortes, fundamentadas no Senhor, para edificação, né? Para a edificação de uma nova sociedade, cujo governo é o Senhor, é o governo de Deus sobre essa nação. Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que é um livro muito bom, Fonsa. Estou fazendo propaganda aqui, mas quem quiser ler, gente, é um livro que está edificando muito a minha vida. É isso. Amém. Bom, queridos, se Deus quiser, sexta-feira que vem estaremos juntos. Já vou deixar aqui anunciado que após nosso seminário semana que vem, para quem quiser, eu sei que tem pessoas que não gostam muito, mas para quem quiser, nós vamos estar fazendo uma live, eu, Gledson, Cabral e Roberval. Vamos estar fazendo uma live para evangelizar, para anunciar Jesus, para testemunhar de Cristo. E a gente está com a ideia de fazermos esse trabalho aí na sexta-feira que vem, 22 horas. Sexta-feira é dia de expulsar capiroto, então nós vamos botar um monte de capiroto para correr, em nome de Jesus, e ganhar alma para Cristo, para anunciar o Evangelho por esse meio aqui. Então, acabando aqui a nossa reunião semana que vem, a gente vai estar só dar um tempinho para tomar um café. E você falando, eu escuto. E mandar bala. Oi. Fonsa, eu quero dar uma palavrinha aí, rapidinho, 2 minutinhos, pode ser? Pode. Queria lembrar aí o acontecido comigo, não sei se você lembra,
pegando a carona aí do Adão, do Vaguinho, né? E falando em vergonha, não sei se você lembra daquela moça chamada Vera, que era nossa vizinha, que estava passando por adversidade, e eu estava perto com você, aí ela contando a situação para você. No meio da rua. No meio da rua. Aí você falou assim, vamos orar por essa mulher aqui agora? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, vamos. Aí você impôs a mão sobre ela, e orando por ela ali, eu com muita vergonha, com o olho aberto e o outro fechado, ali mal concordando com você. Não sei se você está lembrando. Eu procurei aqui na Bíblia, mas eu sei que tem isso daí, que o Espírito Santo falou comigo. E eu com aquela vergonha, dizendo muito mal, dizia amém e tudo. Aí quando você terminou a oração, eu saí dali, aí na esquina o Senhor Jesus falou comigo assim, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Rapaz, naquela noite eu não dormi com aquela... Eu lembro disso até hoje. Então, se tem algum querido aí ouvindo essa live, que lembre de onde está na palavra de Deus, eu sei que é verdade. Como os meninos falaram muito em vergonha de pregar o Evangelho, eu lembrei desse pequeno testemunho, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia, eu não me sinto mais com vergonha de orar por quem necessita, inclusive pela nossa família, que tem muitos que não conhecem a Jesus. Obrigado aí pela participação com os irmãos. Amém. Lucas 9:26, tá, Gominho? Mateus. O texto que você falou está em Lucas 9:26. Desculpa, Afonso. Tá. Obrigado, Vaguinho. Valeu, obrigado. A Daci anotou aqui. Tá Mateus 10 também. Mateus 10, 32 e 33. É o mesmo texto. Amém, Danilo. E aí, vamos fechar aqui, então? Eu já enviei o áudio. Beleza. Eu te mandei aí aquele Vontade de Deus que eu te falei, mandei agora para você. Aí, se vai encerrar e quiser, bota aí. Aproveita e bota Carlinhos para trabalhar aí. Carlinhos tá quase dormindo, cara. Carlinhos me lembrou o jovem Eutico. Olha, queridos, eu vou mandar para vocês aí no grupo. Nós fizemos aqui Nós fizemos não, né? Quem fez, na verdade, foi Valdinei e Flecheira, que eu pedi eles para fazerem um cartão. Que esse cartão é uma forma de ajudar vocês nesse trabalho que temos de semearmos o reino. Tá? Deixa eu só confirmar se é esse aqui mesmo. Só um minuto.